Qual é a realidade brasileira hoje e de que forma o país vai se portar numa eleição que é chamada até de singular? Para falar sobre o assunto, nós temos aqui o consultor político e comunicação, Gaudêncio Torquato. Doutor Gaudêncio, bem-vindo. O senhor me falou que esse ano essa campanha eleitoral é uma campanha com mais interrogações do que o senhor já viu em toda a história, é isso? Sim, sem dúvida, Piotr. Nós estamos vendo o Brasil ensaiando, né, uma democracia direta com estes movimentos de rua, né, começaram desde o ano passado. Então nós estamos percebendo que esta campanha é singular no sentido participativo, no sentido crítico, no sentido da disputa, no sentido particularmente de se chegar à resposta. Vamos continuar com a situação que aí está ou vamos mudar? Porque a palavra mudança, como você sabe, tem balizado os discursos de todos os candidatos. Então, cada um promete uma mudança a seu feitio. A pergunta é qual aquele que realmente tem condições de fazer efetivamente as reformas que o Brasil precisa. Quando alguém diz vamos mudar, e claro que a expressão mudança é sempre usada nas eleições, sobretudo por quem é oposição, o senhor acha que realmente vai haver uma mudança na relação entre o poder e a sociedade, ou seja, entre quem governa porque foi eleito pela sociedade que quer acompanhar esse mandato? O senhor acha que essa sociedade está mais próxima hoje e o compromisso de quem estiver no poder vai ser ouvir verdadeiramente a sociedade? Sem dúvida. Acho que nós vamos passar necessariamente por algumas mudanças. E até me arrisco a dizer que esta será a última campanha que o Brasil faz com esta modelagem tradicional, modelagem com financiamento público-privado de campanha, com parcerias completamente exóticas, esquisitas, né? Partidos que brigam na área federal, mas se juntam na área estadual, enfim, modelos de campanha eleitoral completamente ultrapassados, como esses discursos autoglorificantes nas televisões, no programa eleitoral. Então nós vamos ter que passar por essas reformas, reformas que vão mudar a área política, a área econômica, a área cultural, etc. Muito bem, mas por que isso? Porque, Piotr, nós estamos vivenciando uma crise da democracia representativa. O que tem ocorrido? A esfera política tem se afastado da sociedade. Tanto que os índices de credibilidade dos políticos estão lá embaixo, estão no buraco. Em função desse afastamento, a sociedade passou a ser culpada por uma miríade de entidades, sindicatos, federações, associações, movimentos, clubes, núcleos, enfim. Esta organicidade social, que eu considero que promove, realiza, constitui uma força centrípeta, de lá para cá, empurra, como uma onda, empurra os poderes centrais, quer dizer, empurra o poder centrífugo, que é o poder do executivo e do legislativo. Então, a sociedade está empurrando a política. Neste sentido, a sociedade está adiante da política. A política está atrasada. Daí porque eu acredito que na próxima legislatura, seja quem for o governante, seja quem forem eleitos para o Senado e para a Câmara Federal, esses parlamentares, a representação política vai ter que se submeter ao crivo social, porque a sociedade brasileira está dando demonstração de muita força, de muita vontade, e nós não temos condição mais de continuar no velho modelo. Então, acredito sim em reformas fundamentais para mudar os costumes políticos, os costumes culturais. Mas o senhor acha que esse decreto da presidente Dilma de querer ouvir por decreto os movimentos sociais, a sociedade, como eles dizem, não é essa sociedade organizada por partidos? Claro. Aí há um excesso, né? Veja bem. Há um maniqueísmo, na verdade. Quando o executivo, né, chefiado pela presidente Dilma, percebeu as manifestações de rua, é evidente que ela quis dar uma certa resposta por meio da criação de instâncias sociais, 10, 12 instâncias, conselhos, audiências, enfim, grupos. Mas o problema a ideia é muito boa no sentido de ouvir a sociedade. Sim, claro. Mas por que não ouvir as entidades já organizadas?
Porque nós sabemos que a tendência de qualquer governante é partidarizar estas instâncias populares, ou seja, nomear as pessoas que vão estar ali. Então, o perigo é partidarização deste corpo que seria criado por meio deste decreto. Daí porque acredito que não passará esse decreto, criando esses conselhos populares, pela Câmara Federal, enfim, pelo Congresso. Porque, evidentemente, aí está implícito um discurso eleitoreiro, um discurso político partidário. Oportunista. Oportunista. O senhor acha que o marqueteiro vai perder espaço nessa próxima legislatura, de acordo com o seu raciocínio aí? Esse marketing de lágrimas na televisão, do coitadinho que conseguiu chegar lá, o representante, esse tipo de coisa está com os dias contados? Eu tenho um dito neste livro que eu acabei de lançar, Marketing Político, é exatamente isso. Olha, nós estamos vivenciando, né, uma mudança fundamental no que eu chamo de processo de espetacularização da mídia, do marketing político. Que espetacularização é essa? É a glorificação dos perfis, as hosanas nas alturas dos programas, né, a cosmética, né, vamos dizer assim, as tintas que são colocadas no edifício eleitoral. É como se todos os candidatos fossem ótimos, fossem deuses chegando à Terra. Muito bem. Então, nesta campanha, já se observa que o conteúdo, a semântica, vamos dizer assim, vai se sobrepor à estética. O discurso central, a proposta, ela terá mais importância do que a coisa bonitinha, espetaculosa, cheia de lágrimas, lacrimosa, de candidatos pegando criancinhas, beijando criancinhas. Este marketing, na minha visão, está começando a ser eliminado, a ser remodelado, em favor de propostas sérias, factíveis. Porque o eleitor brasileiro, hoje mais crítico, ele percebe quando há uma firula, quando há um drible, quando a pessoa promete gato no lugar de lebre. Então, o eleitor não entra mais nessa onda. Daí porque este marketing da espetacularização, na minha visão, não terá tanta chance quanto teve no passado. Aliás, começou na época Collor, com o marketing exacerbado, fazendo aquele Cooper diário, este marketing de exaltação, de exuberância. Mas na primeira campanha de Luiz Inácio Lula também foi demais, não foi? Também foi demais, né? Show, emoção, criancinhas gritando, o país mudando, enfim. O apelo a essa simbologia emotiva vai até continuar e tal, mas o eleitor percebe que ele não vai mais admitir, e ele percebe, quando o candidato está querendo cosmetizar, firular, driblar, né, a verdade. Então, Galdês, que democracia o senhor acha que temos hoje no país? Qual o tamanho da democracia brasileira, a real, a que se pode sentir, apalpar, vivenciar? Que nível de democracia tem hoje no Brasil, na sua opinião? Veja bem, é preciso analisar essa questão sob diversos ângulos. Primeiro, a democracia representativa vive uma crise em todo o mundo, não é apenas no Brasil. Preciso ressaltar aí. Quais são os fundamentos que amparam esta tese? O declínio dos parlamentos, as promessas não cumpridas pela democracia. Aliás, o Norbert Bobbio fala muito bem das promessas não cumpridas na área da cidadania, educação para a cidadania, segurança coletiva, a questão, a eliminação do poder invisível, as máfias que corroem as administrações, enfim. A democracia não cumpriu essas promessas ao longo do tempo, em todo o mundo. Então, nós estamos vendo as disparidades sociais. Então, esse conceito de igualdade, de fraternidade, né, é muito relativo de país para país. E nós vivemos, então, digamos assim, uma democracia sob o aspecto das liberdades, sob o aspecto da associação, né, sob o aspecto dos partidos políticos, mas sob o aspecto, por exemplo, da igualdade social, nós temos ainda muito a desejar. Estamos verificando que nós temos ainda grandes deficiências, né? Então, a democracia brasileira, ela precisa se voltar hoje para a gestão pública no sentido de melhoria dos serviços.
Se nós tivéssemos serviços mais qualificados na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, na área da mobilidade urbana, né, é o discurso do mais e melhor, evidentemente a nossa democracia ganharia mais peso. A percepção, inclusive, de brasilidade seria melhor, é isso? Seria melhor, a autoestima estaria mais elevada. Então, a harmonia social seria mais completa. Entendeu? O que eu chamo de Produto Nacional Bruto da Felicidade, PNBF. O que é isso aí? Isto é amálgama, uma mistura de tranquilidade, de escolas boas, bem qualificadas, próximas às casas dos alunos, né? Transporte coletivo bom e barato, enfim, segurança, as pessoas poderiam circular a qualquer hora do dia sem medo. Evidentemente que estes fatores corroboram o que eu chamo de Produto Nacional Bruto da Felicidade. Mas hoje nós estamos vivendo sob a sombra do medo, a violência, sob a deterioração dos serviços públicos, né? Esses problemas desgastam a nossa democracia. E essas reformas têm que ser feitas em todas as áreas. É claro que nós não vamos esperar dos governantes uma remodelagem da noite para o dia. Mas nós temos, evidentemente, que trabalhar no sentido da qualificação. Não precisamos criar mais escolas, mais isso, mais aquilo, é melhorar o aparato que aí está. Quer dizer, melhorar a estrutura social hoje existente. Melhorar, vamos dizer assim, o patrimônio físico que nós temos com qualidade, colocando qualidade nessa estrutura física dos equipamentos a serviço da administração pública. O senhor acha que nós vivemos durante um período eleitoral, como nós estamos vivendo agora, um período de exceção dentro da democracia? Por exemplo, veículos de comunicação como televisão e rádio, que são concessões públicas, não podem fazer o debate segundo a lógica jornalística que eles têm. Eu tenho que me submeter à legislação eleitoral, o espaço igual para todo mundo, sendo que antes e depois das eleições a regra é a regra do jornalismo livre, como normalmente é no mundo inteiro. Não é um período de exceção, não é uma democracia, vírgula, ou qualquer outra coisa? Isso não é antiquado hoje já no país? Eu acredito que as eleições até podem necessitar de uma modelagem mais apropriada para o discurso político, o discurso eleitoral, sem dúvida, mas não na modelagem que nós temos aí. Porque essa modelagem ela é artificial. Por que ela é artificial? Porque ela propicia que os candidatos façam os seus autoelogios, a sua autoglorificação. E, evidentemente, isso engabela o eleitor. O que seria mais interessante? Seria mais interessante que a programação eleitoral fosse completamente destinada a debates. Então, tem o candidato Piotr, o candidato Galdêncio Torquato, o candidato Joaquim, o candidato João, trabalhando sobre 3 temas: saúde, segurança pública e mobilidade urbana. Sobre esses 3 temas. Em outro debate, outros temas. E assim por diante. Isso é muito mais legítimo, porque é a maneira do eleitor perceber a verdade de cada candidato, o preparo de cada candidato, a experiência de cada candidato. Né? E sem esse marketing espetaculoso que nós vemos aí de mostrar as coisas muito bonitinhas, muito fáceis. O debate não. O debate é um momento da verdade, onde o candidato vai demonstrar realmente aí o seu preparo. Então, eu diria que é preciso mudar o formato da mídia eleitoral. Falando sobre voto distrital misto, que foi uma discussão, voto distrital puro ou misto, enfim, mas que seria uma inovação, até porque a lógica da transparência e da proximidade do poder com o eleitor poderia ser amplificada. O senhor é a favor de uma mudança nisso? Por que eu sou a favor, sim, mas por que eu sou a favor? Há uma tendência de distritalização do voto em função da necessidade que o eleitor percebe de votar em um candidato que lhe seja mais próximo. A micropolítica, a política das pequenas coisas, ela está avançando na sociedade. Esse conceito de organicidade social, né, sindicatos, federações, associações, etc., esses grupamentos, eles fazem pressão sobre o poder central,
que significa? Significa que os eleitores reunidos em suas categorias profissionais, reunidos em suas regiões, passam a reivindicar dentro dessas associações os seus pleitos, passam a pedir, a exigir demandas específicas. Essas demandas são encaminhadas depois ao poder político. Muito bem. Então, há hoje a necessidade de se votar de acordo com as demandas de uma região, de um bairro, né? De uma categoria profissional. O que significa? Significa um compromisso mais estreito entre o eleitor e o candidato. Então, percebe-se isso no Brasil. Nos últimos anos, o eleitor tem se acostumado a votar no candidato que atenda mais rapidamente e de maneira plena as suas demandas. Em São Paulo, mesmo região como São Paulo, a votação regional é muito forte. As regiões escolhem os seus candidatos. Ora, isso converge para o conceito do voto distrital. Então vamos fazer um voto distrital, que é um voto que realmente é mais legítimo do ponto de vista de atender as demandas específicas. Se não quisermos adotar ainda, por conta da inovação, o voto distrital puro, que se adote a mecânica do voto distrital misto, como parte da representação é eleita pelo voto distrital, né? E a outra parte pelo voto proporcional. Então você tem duas listas, né? Alguns candidatos que serão escolhidos pelo voto proporcional, entendeu? E o outro pelo voto distrital. Então você pode combinar um voto distrital misto, sem dúvida. Até chegarmos a uma experiência mais adiante para a implantação do voto distrital puro. O senhor acabaria com a reeleição hoje ou não? É uma pergunta complexa. Se nós tivéssemos, veja bem, uma modelagem política com partidos programáticos, sem as excrescências que estamos vendo hoje, uma figura do senador suplente, sem as coligações proporcionais que permitem que candidatos que tiveram 200 votos sejam eleitos, né? E candidatos com 100 mil votos não sejam eleitos. Essas coligações proporcionais permitem isso. Sim. Se nós tivéssemos regras mais transparentes, mais claras, mais sérias, é evidente que os partidos se conformariam, digamos assim, com mandatos na área da presidência de 5 anos, por exemplo, 5 anos, sem reeleição. Agora, o problema é que a reeleição hoje propicia um handicap, uma vantagem para quem já está no poder. Você não sabe a importância de uma estrutura governativa a serviço de um candidato à reeleição. Então, há um apoio indireto aí. Mesmo dentro da lei? Mesmo dentro da lei. Pô, escuta, as pessoas que têm, sabe, digamos, são 30 mil cargos na área das assessorias, né? Das empresas estatais, etc. Você acha que esses pessoal... Cargo de cargo de confiança, né? Cargo de confiança, então. Você acha que esse pessoal não gostaria de continuar? Então, nós estamos identificando nesse contingente que trabalha nas máquinas administrativas, né, ao nível federal, estadual, municipal, nós estamos verificando que este pessoal funciona como uma espécie de um cabo eleitoral indireto, a defender o governante que está ali. Então ele é uma extensão da máquina. Mas não é mais fácil diminuir, então, os cargos de confiança? O presidente americano tem menos cargos de confiança do que o presidente brasileiro, não é? Sabe como é que poderíamos fazer isso? Sabe qual é o modelo ideal? Nós teríamos um modelo ideal se nós tivéssemos um parlamentarismo. Porque no parlamentarismo nós temos um corpo técnico imutável, está ali, corpo técnico imutável, mudam-se as cúpulas, né, o mando é transferido para outro comando, vamos dizer assim, entendeu? Mas a parte técnica continua, do parlamentarismo. Né? Parlamentarismo. Agora, no presidencialismo de caráter imperial, como nós temos, caráter absolutista, por que você pergunta? Por que absolutista? Porque nós temos uma tradição muito forte no Brasil, um presidencialismo muito forte, por conta da tradição da caneta, né? Que vale o poder da caneta. Por quê?
se a democracia é uma divisão tripartite de poderes, o presidente da República é muito mais importante do que o presidente do Supremo ou o presidente do Congresso, não é? Muito mais porque é ele que detém o poder da caneta e a caneta mais cheia de tinta. É, na verdade, o executivo hoje que, de uma certa forma, controla o poder legislativo e, de certo modo, tem influência sobre o judiciário, mesmo que os juízes não possam ser demitidos, eles são nomeados e são imutáveis nas suas funções, não podem ser transferidos, enfim. Mas os juízes, estou falando da Suprema Corte, mas são nomeados pelo presidente da República. Sim. Então há uma certa, digamos assim, uma certa vantagem do poder executivo sobre outros poderes. Essa tradição presidencialista também é herança da cultura ibérica, da cultura portuguesa, né? Temos isso aí desde a colonização, evidentemente, não é? Poder dos donatários. Aliás, eu sempre digo que nós temos uma tradição no Brasil que vem lá de trás. A política, ela hoje está muito enraizada nas capitanias hereditárias. Quando o Dom João III, em 1534, criou as 14 capitanias hereditárias e distribuiu essas capitanias aos seus amigos donatários, ele estava repartindo o poder político, né? Hoje nós vemos no Brasil algumas capitanias, né, hereditárias sendo comandadas por algumas famílias, você sabe muito bem, em algumas regiões. Então, aí nós temos a árvore do patrimonialismo. A grande árvore do patrimonialismo, né, que deu seus frutos. Patrimonialismo, para explicar melhor, é a apropriação do espaço público pelo negócio privado. As pessoas, quando são eleitas, elas pensam que o mandato pertence a elas e não ao povo que as elegeu. Não se conjuga o verbo servir no Brasil, né? De servidor, né? Pois é. Então, esse patrimonialismo, ele deu fruto do fisiologismo, do mandonismo, do familismo, do grupismo, do caciquismo, do coronelismo. Então, são os frutos do patrimonialismo. Esses frutos estão aí, de uma certa forma, impregnando os nossos costumes políticos, ainda hoje. E quem tem mais força? O executivo, o poder da caneta. Então, Gaudêncio, muito obrigado.